Olá! Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a vida útil das fraldas de pano. É um método não muito certo de medir, né? Não se pode medir por quantidade de lavagens, nem por anos de uso ou por quantidade de crianças que usaram, porque depende muito de vários fatores. Por exemplo, 300 lavagens, mas depende do tipo de lavagem que é, se é lavagem à mão, se é lavagem no tanquinho, se a sua máquina tem agitação muito forte ou se é uma máquina de abertura frontal de alta eficiência que não machuca tanto as fraldas. Eu tive experiência uma época lavando em tanquinho e as fraldas elas desgastaram mais rápido durante esse período. Então, assim, é um método bem direto de medir. Anos também não dá pra saber, porque às vezes você pode deixar uma fralda guardada por um tempo e usar muito outras fraldas que você gosta mais. Então, essas fraldas que você vai usar mais pode se desgastar mais rápido. Então, assim, eu vou falar alguns parâmetros que interferem na vida útil das fraldas e vou dar alguns exemplos de fraldas que eu tenho há quase 4 anos e que estão inteiras, parecem que são novas, e outras fraldas que não duraram nem 3 meses já ficaram bem acabadas, assim. Então, eu vou começar falando das primeiras fraldas que eu tive. A primeira de todas foi essa aqui. É uma fralda que eu tenho com muito carinho. É uma fralda da Bebês Ecológicos, que foi por onde eu descobri as fraldas de pano e comecei a usar. Essa é uma fralda de plush por fora e soft por dentro, microsoft por dentro, com elásticos caseados. Ela tem os botões cromados, metálicos. Eles não machucam o bebê, né? São bem lisinhos. Só que eles não duram muito tempo. Essa aqui mesmo já soltou esse botão. E eu tenho outras também. Essa aqui, que também eu comprei junto. Ela foi caindo os botões cromados, né? Caiu 1, 2, eu continuei usando. Quando caiu o terceiro já não dava mais pra fechar. Aí eu fui na loja de aviamentos e pedi para trocar todos os botões. Aí trocaram pelo botão Ritas, que é o botão nacional mais comum, né? Acho que é o único nacional que tem. Só que ele é um botão mais protuberante que às vezes pode machucar o bebê. Enfim, essa aqui ela é uma das primeiras que eu comprei. Na época, a Bebês Ecológicos vendia também esses elásticos caseados de reposição. Se o elástico da fralda ficasse relaxado, se soltasse, você poderia trocar e colocar esses elásticos novos, né? É sinal de que a vida útil dos elásticos caseados não seria muito longa, por isso que eles já vendiam o de reposição. Mas eu nunca tive que trocar, né? Esses elásticos aqui são os mesmos desde quando eu comprei. Ela já tá bem castigada, coitada. Ela tá com o impermeável todo danificado já, todo rasgado, mas eu continuo usando. E não vaza, por incrível que pareça. Eu acho que o que tá rasgando é só essa parte mais superficial do impermeável, do nylon, mas por baixo ainda tem uma camada que tá impermeável e não deixa vazar. Então, assim, vida útil dela, eu poderia já ter considerado que acabou há algum tempo, mas eu insisto em usar. E funciona, para pouco tempo de uso não vaza. Essa aqui eu já parei de usar por causa desse botão que se soltou e daí não tem como fechar mais. E também eu tô guardando de recordação, né? A Bebês Ecológicos, ela foi, eu acho que uma das primeiras marcas aqui no Brasil, né? Vender fraldas de pano, a disseminar a ideia. E também tem uma outra marca que é a Fralda Bonita, que era lá do Rio Grande do Sul, mas agora não tem mais dela, parou de ser fabricada. A Betina tá trabalhando com artesanato e ela é de tactel por fora e com dry fit por dentro, tamanho B, né, que é a partir de 8 quilos. Eu tinha tamanho A também, com impermeável de um plástico perfumado, plástico resinado. E ela serviu bastante por um tempo, mas ela vaza mais fácil, né? Logo a umidade já passa pra fora e daí não dura muito tempo. Mas é uma fralda que eu também guardo com muito carinho de recordação. Essas duas marcas foram as pioneiras de fraldas de pano no Brasil, então merecem um reconhecimento, né?
Daí, só para citar mais alguns exemplos de fraldas nacionais, eu tenho essas aqui que são da Nós e Davi, são fraldas modelo antigo que pararam de ser fabricadas. Muita gente reclama delas porque elas não duram muito tempo. Essas aqui foram as que sobraram, são de lycra externa com dry fit interno e tem uma única camada de nylon resinado aqui como impermeável. Realmente são fraldas mais frágeis, pequenas, né, com a modelagem pequena e que não duram muito tempo, né, por isso que elas pararam de ser fabricadas. As de soft eu acho que duram mais, mas as que são de algodão externo ou de lycra não duram muito tempo. E outra marca nacional que eu tenho é a bolinha de sabão. Essa aqui foi uma das primeiras fraldinhas que eu comprei também. Ela tá inteira, ela é de pull externo, com dry fit interno, com botões importados e praticamente tá nova, não tem nenhum sinal de que tá usada e que já tem quase 4 anos de uso. Ela tá inteira mesmo. Acho que a marca mudou de proprietária e eu acho que não tá sendo mais fabricada. Pelo menos o último contato que eu tive com a marca não me responderam sobre isso, né? Se continua sendo fabricada com esses mesmos tecidos. E no site sempre eu acho fora de estoque, eu nunca acho com estoque. É uma pena, porque é uma marca muito boa. E agora eu vou falar das fraldas chinesas. A primeira chinesa que eu tive de todas foi essa aqui, da Dipano. Uma fralda com pull externo, suede interno, com essa faixa de pull aqui na frente. E ela tá parecendo que é nova, né? Apesar de ter quase 4 anos de uso, ela tá novinha. Nem parece que foi usada várias e várias vezes por 2 crianças, enfim. É uma fralda que tá intacta mesmo, parecendo nova. Algumas fraldas de pano que eu já vi por aí, que delaminaram o pull, provavelmente é um lote de pull que já veio com defeito. Porque se for um pull de qualidade, ele dura muitos anos, não vai ter problema com o pull. E lembrando que a Dipano é uma marca brasileira, mas é fabricada na China, com os tecidos chineses, os botões chineses, né? Então, agora eu vou falar de outras fraldas chinesas. As primeiras que eu comprei do AliExpress foram essas aqui, da Mom's Best. Elas estão perfeitas, não tem nada no pull, não tem nada no suede, nem bolinha, nem nada, tá lisinha. Os elásticos estão inteiros, os botões estão inteiros. Essa aqui, ela só teve um probleminha de ter um furinho aqui na aba, que foi na máquina de lavar. Acho que deve ter agarrado em alguma coisa e aí fez esse furinho no pull. Mas é aqui na aba, então não atrapalha em nada o uso, né? Eu continuo usando normalmente. E estão bem inteiras mesmo, nem parecem que tem tanto tempo de uso. Provavelmente vão durar mais alguns anos. Essas aqui são da Mom's Best. Tem aqui também da Babyland, que ela é uma fralda de fleece por dentro, também tá inteiro, os elásticos estão inteiros. Aqui o pull tá inteiro também, apesar dela ter um pull mais molinho, que a gente pode achar que se desgasta mais rápido, mas nesse caso não. O que aconteceu foi que aqui por fora tá desfiando um pouquinho, às vezes quando a criança vai brincar em algum lugar que tem alguma superfície mais áspera e encosta, pode ser que fique desfiando do lado de fora. Mas o pull mesmo, impermeável, continua inteiro aqui por dentro. Não teve alteração nenhuma, continua funcionando super bem. A questão da Babyland é que ela tem algumas capas, que são essas aqui, que não tem o tecido interno aqui dentro, que tem o pull mais frágil. Elas são elásticas e daí algumas delas já delaminaram. Eu acho que essa aqui é a única que tá inteira, que ainda não começou a delaminar. Mas as outras desse lote, praticamente todas já delaminaram. Então a questão da Babyland é que o pull dela é mais frágil, mas nessas capas aqui. Nas fraldas de bolso, eu nunca tive problema com o pull. Já vai completar 4 anos de uso também.
Essa aqui é uma da Elifan, de fibra de café. No caso, essa aqui é da Gino Baby, só mudou a etiqueta, mas a fábrica era a mesma da Elifan. Essa aqui foi uma das que eu lavei no tanquinho na época, e aí começou a desfiar, né, esse tecido interno. O dry fit não desfiou, continua inteiro. Os botões também continuam inteiros. Eu só tive problema com uma fralda dessa marca, que foi essa aqui, que o botão da aba elástica, ele se soltou. Na verdade, ele não se soltou completamente, né? Ele só saiu daqui do tecido, e aí essa camada de cá do tecido, né? Essa camada de cima, ela ficou pra fora, ficou com um buraco desse jeito, o botão ficou escondido lá por trás. Mas foi só esse problema. Essa aqui, ela já tem um acabamento interno diferente da outra, então ela não desfiou. Eu vou mostrar aqui como é a diferença. Essa aqui de Gino Baby, ela tinha esse excesso de tecido aqui, né? Que daí desfiou no tanquinho. Essa aqui já é bem costuradinha lá por dentro, junto com o pull, então não desfiou. Da Happy Flute, tamanho RN. E aí esse botão se soltou durante uma lavagem, que realmente era bem violenta mesmo. E aí eu já até comprei outro botão com aquele fechador, né, aquela maquininha de pressão para poder fechar um botão aqui. Lembrando que se você tem fraldas chinesas, você tem que usar um botão de reposição chinês, né, formato T5, para substituir, porque senão quando for fechar aqui não vai fechar. Se você substituir por um botão nacional, por exemplo, o fechamento é diferente, né, não vai fechar um com o outro. Então tem que sempre substituir por um botão igual aos outros. A não ser que você faça como eu fiz com essa fralda, né? Que substitui todos os botões. Antes eles eram botões metálicos, né? Cromados, daí eu substituí todos por botões Ritas no padrão brasileiro para poder fechar. Outra fralda chinesa que eu tenho aqui é da Baby Wizard. Ela não é mais vendida no AliExpress, mas ela é uma fralda bem parecida com a Elf Diaper e com a Bondinhos. O formato é parecido, né? Mas não é o mesmo fabricante. Daí, o que aconteceu com essa e com mais uma é que o elástico, ele relaxou. E só de uma perna, né? Só de um lado. Esse elástico aqui continua funcionando inteiro e esse outro aqui ele relaxou. Dá pra substituir, tem alguns tutoriais na internet que mostram como substituir o elástico das fraldas, mas no caso eu continuo usando essa aqui mesmo desse jeito, né, torta, mais comprida pra esse lado e mais curtinha desse. Dá pra usar. Eu continuo usando essa fralda normalmente, apesar dela tá com esse defeito. E como eu já falei em outros vídeos, as fraldas da Sim Family também costumam relaxar os elásticos ao longo do uso. Eu tenho várias da Sim Family que estão relaxadas, mas eu continuo usando do mesmo jeito, é só para alertar as pessoas que essas fraldas elas têm os elásticos mais frágeis mesmo. E agora eu vou falar sobre o pull de algumas marcas. Essa marca aqui eu não lembro o nome agora, eu vou deixar o link abaixo do vídeo. Eu comprei por causa da estampa, que realmente é muito bonitinha, mas o pull é muito frágil e a película se soltou. Essa aqui foi uma outra da mesma marca que eu não lavei com água quente, nem sequei na secadora, mas continua a delaminar o pull, né? Gente, esse barulho é de tiro, desculpa, é porque eu moro próximo de uma comunidade aqui no Rio. Eu tô ouvindo barulho de tiro agora. Enfim. Tá, vamos lá. Esse aqui é um pull que delaminou. Então dá pra ver a película solta aqui, né? Então realmente as capas dessa marca, elas têm o pull mais frágil, né? Tanto pra secar na secadora quanto pra lavagem normal, o pull ele delamina mais facilmente. Daí se você tem uma capa, uma fralda que estragou o pull, dá pra continuar usando com a capa anti-vazamentos, que é essa aqui, por exemplo, do Bebês Ecológicos, que tem o impermeável aqui, daí você coloca dentro da fralda e consegue usar, né? Pega o absorvente,
coloca o absorvente aqui dentro. Vou dar um exemplo de absorvente de Melton. Daí você coloca o absorvente aqui dentro e aí você consegue usar, né? O pool tá estragado aqui por fora, mas essa aqui é um impermeável que não deixa xixi vazar. Então, mesmo nas fraldas e capas com pool delaminado, você consegue continuar usando se você tiver uma dessas capas anti-vazamentos. Agora eu vou falar sobre as fraldas com velcro. Eu não gosto muito de fraldas com velcro. Pra RN eu gosto, porque você usa por pouco tempo, então não vai ser o suficiente para você ter o velcro desgastado, né, nesse tempo. E também o bebezinho RN não consegue abrir, né, ele não vai conseguir abrir a fralda. Já para bebês maiores, o velcro ele pode ser um problema, que o bebê pode abrir a fralda sozinho, ou então ele pode se desgastar mais fácil. Então a vida útil das fraldas é menor. Se você por acaso esquecer de fechar a aba durante a lavagem, essa aba aqui ela pode sair grudando em todas as outras fraldas e absorventes que tiverem na máquina, vai grudar uns fiapos e linhas, enfim. Daí você tem que limpar bem depois para conseguir usar novamente. Mas a vida útil dos velcros ele é menor mesmo. E alguns velcros são mais frágeis. Eu vou citar um exemplo aqui, que a própria Ana da Maiaru já parou de produzir as fraldas com esse velcro. É um velcro diferente, né? Aqui na parte da frente onde fecha, ele é mais lisinho, assim. E esse velcro aqui, que é a parte que vai fechar, né, contra a aba, ele também é um pouco diferente. Esse aqui é um velcro que tem pouco uso, então ele tá fechando muito bem ainda. Mas tem um outro que é da mesma capa, que eu usei bastante e o velcro acabou se desgastando bem mais rápido. Daí no site da Maiaru você encontra o velcro de reposição. Caso você tenha alguma dessas capas aqui que o velcro já esteja desgastado, você pode comprar o velcro de reposição. Mas eu acho que a Ana parou de fabricar essas fraldas com velcro. Se eu não me engano, no site eu não encontrei mais. Mas é só para citar um exemplo, né, de fralda com velcro que se desgasta mais facilmente. E com relação aos absorventes, com exceção da microfibra, que tem uma tendência a ficar menos absorvente com o tempo, essa aqui é uma microfibra boa, ela continua boa depois de vários anos de uso. Mas eu tenho umas microfibras de qualidade inferior que eu não consigo mais usar, porque elas foram perdendo absorção ao longo dos anos e realmente tiveram que ser descartadas. Mas Melton, esse aqui é um hemp, né, cânhamo, esse aqui também é Melton, e esse aqui que é um moletom, eles continuam sendo bons para uso por vários anos. Bom, então é isso que eu tinha para falar sobre a vida útil das fraldas de pano. Depende muito da qualidade da fralda que você tem e do jeito que você vai lavar, né? Se é uma máquina mais agitada, se você vai usar muitos produtos químicos, vinagre ou água sanitária como rotina, né? Em todas as lavagens, a tendência é diminuir a vida útil dessas fraldas. Espero ter ajudado e até um próximo vídeo. Tchau!